ovelhas. E eu conheci ele num congresso, ainda era seminarista. E aí, isso em 2002, não sei se você vai lembrar, no carnaval. E aí eu conheci ele na fila do almoço, puxei papo com ele, junto. Estava lembrando esses dias, tinha um pastor da Igreja Batista do Guará, conversando com o seu pai e com o Cândido, né? E aí, irmãos, né, ele é mais jovem, os irmãos tudo cabecinha branca, né, conversando, e aí ele jovem, e eu estava na fila, sozinho, porque eu queria conhecer sobre a Igreja em Céu. E aí comecei a puxar papo com ele, e começamos a conversar. Fiquei 2 dias sentando do lado dele, e ele me aturou ali, né, peguei, colei que nem um carrapato nele. Passou, né, terminou o congresso, nunca mais falamos. 2 anos depois, eu procurando uma referência, lá em Curitiba, procurei algumas igrejas que trabalhavam com célula, e não tendo, na verdade, uma resposta, né, não tendo uma direção clara de ninguém, lembrei do jovenzinho que eu tinha conhecido, né? E aí liguei para ele, na verdade liguei lá no 102, se irmão vai lembrar disso, lá no 102, liguei, peguei o telefone da convenção, a convenção falou, né, do pastor, 102, né, eu nem vou lembrar o que é isso, né? Você ligava para auxiliarista, né? Você tinha que ligar no 102, saía lá no Paraná era Telepar, não sei como seria aqui em Brasília, né? Telebrás, aí ela te dava o número, quero o telefone da videira, quero o telefone da igreja batista tal. E aí me deram o telefone da igreja Araés, Batista Araés, lá, né, liguei, o pai dele que atendeu, pensei que era o pai dele, pensei que estava falando com ele, mas era o pai dele, depois foi ele. Resumindo, irmãos, conversei com ele, e ali foi amor à primeira vista. Porque, para ser bem sincero, eu falei, olha, mano, né, estou aqui com dúvida no material, comecei a implantar as células, estou com 57 ovelhas, preciso de uma ajuda. Eu preciso ser Timóteo, eu preciso de um apóstolo Paulo, né? E, para a glória de Jesus, o Christian falou assim, mano, pode contar comigo. Eu falei, mano, mas eu não tenho, eu vou aí na tua cidade. Eu falei, mano, eu não tenho dinheiro para te trazer, eu tenho 57 ovelhas. Eu preciso que me ajude por telefone, né, que eu queria, né? Eu falei, não, mas minha irmã mora aí, compra só a passagem, vê se consegue comprar passagem São Paulo, Curitiba, porque eu já vou para São Paulo para fazer reunião com o pastor Aloysio. E ali começou minha mentoria de 1 ano, andei com ele. A nossa igreja saiu de 57 pessoas para 212. E ele falando, e eu era muito batista tradicional, né? Eu tinha muito medo de fazer as coisas, e ele me empurrava, não, faz! Não, o encontro é muito difícil. Não, você tem que fazer o encontro, né? Não, faz a célula, multiplica a célula, faz o cursão. E ele me empurrando. Literalmente, eu ficava desconfortável quando ele vinha em Curitiba. Mas eu era obediente. Falei de Davi. Ele falava para fazer, contrariado fazia. Na frente da liderança eu tinha aquela fé, mas por dentro estava me correndo por dentro. Mas, para ser bem sincero, irmãos, deu certo, pulamos para 212. 2º ano ainda sendo acompanhado para ele, mas já estava começando a andar na vinha, fazer reunião com o pastor Aloysio, fomos para 450 pessoas. Então, assim, eu louvo a Deus por você ser esse irmão mais velho, né? Eu falo, pastor Aloysio é meu pai e você é meu irmão mais velho. Então, uma grande honra ter você aqui. Amo a sua vida. Muito obrigado. Amém? Alegria estar aqui com você, viu? Amém. Então, assim, receba o profeta da parte de Deus, amém, irmãos? Amém. Eu escolhi os melhores para estar com você aqui, amém? Põe as suas mãos para cá e vamos abençoar a vida e o ministério dele. Pai, te louvamos, ó Deus, pela vida do Senhor, do Christian, Senhor, ó Deus, esse pastor, esse homem, esse servo, Senhor amado, Senhor. E eu quero, Senhor, declarar, Senhor, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor tem feito até hoje, o Senhor possa fazer ainda mais, ó Deus, a fim de surpreendê-lo. Traga a multiplicação, Senhor, traga o crescimento exponencial, Senhor, e que aquela cidade videira, Senhor, ó Deus, possa tomar aquele estado por completo, Senhor, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoamos a sua casa, a vida, Senhor, da sua esposa, os seus filhos, ó Deus, o ministério, Senhor, os presbíteros, ó Deus, que ali andam com eles, Senhor, presidem as igrejas, que o Senhor possa dar a eles a unção e o óleo fresco através da vida do teu filho. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos. Amém? E outra coisa, irmãos, se você conhecer o Christian, eu vou ter que falar aqui. O Christian, eu sempre tinha um humorzinho ácido ou um espírito meio crítico. O Christian é aquele cara assim, tão manso, tão santo, que você não consegue falar mal nem do diabo para ele.
todo mundo, se for tentar falar alguma coisa, ele consegue enxergar um ponto positivo, isso me inspira, isso me toca, e ele é apaciguador, pacífico. Então, obrigado, irmão, obrigado mesmo. Amém? Aleluia. Amém. É meu amigo, você corta pela metade de tudo que ele falou, exagerou demais. Graça e paz, irmãos. Uma alegria estar aqui com você, viu? E não fugindo da regra do Rafael, que ele está falando só de coisa antiga, o Hermes já veio falar como é que é o negócio. Aí ligava para algum lugar para saber a lista telefônica, era isso? Isso é antigo mesmo, nem eu lembro, e olha que eu já estou com 52. Nós estamos ficando velho. Um sinal de que a gente está ficando velho é que a gente começa a falar de 20, 30 anos atrás, né? Para mim é uma alegria estar aqui com você, uma alegria estar com o Hermes, com a Diana. Realmente é um casal que nós temos como irmãos, tanto eu com o Hermes como a Diana com a minha esposa, nós caminhamos juntos há muito tempo. E a igreja é isso, a igreja é muito mais do que uma reunião de pessoas num lugar. A igreja é uma família, nós somos uma família, amém, irmãos? Família do Senhor, e a alegria de edificar, ela aumenta quando você compreende o propósito da edificação. E uma das coisas que marcam o nosso ministério, aquilo que a gente faz, e é uma bênção o Hermes e a Diana estarem vivendo isso aqui, é alegria. Eu falo para os pastores, às vezes eles vêm e perguntam, pastor, eu quero uma fórmula, quero uma maneira, qual é a maneira de ter crescimento? Não existe fórmula, existe a alegria no trabalho. Existe alegria no que você está fazendo. E esses dias, um pastor me perguntou, como é que você é muito feliz agora, vendo a igreja crescer tanto e avançando? E eu disse para ele, não, eu sou exatamente feliz como eu era 24 anos atrás. Porque quando nós começamos, eu cuidava de 9 células e minha esposa também de 9, nós éramos discipuladores, a gente tinha a mesma alegria. Porque a alegria não fala de quantidade, a alegria fala de qualidade em primeiro lugar. É a qualidade da vida do Senhor. É óbvio que depois a qualidade gera quantidade. E eu vou falar sobre multiplicação aqui, amém, irmãos? Nosso assunto é esse. Mas a verdade é que a vida de Deus fluindo em nós, e a alegria no ministério, e não só no ministério, porque tem pessoas aqui que não têm um chamado pastoral, né? Os irmãos que têm, glória a Deus, se você tiver, venha, não fique em outro lugar. Mas se você não tiver um chamado específico para o ministério da palavra, seja uma bênção onde Deus te colocou e seja feliz naquilo que Deus te colocou para fazer. Porque essa é a vontade de Deus. E eu quero ministrar algo ao seu coração hoje, para declarar sobre multiplicação. Multiplicação. Talvez você diga, pastor, mas já até fizemos a campanha agora, jejum sobre multiplicação. Acho que aprendemos quase tudo sobre multiplicação. E eu quero falar algo sobre a base. Algo muito básico, que muitas vezes nós não temos clareza. A multiplicação não é uma ideia sua, não é uma ideia minha, a multiplicação não é um desejo humano. A multiplicação é um propósito divino e foi estabelecido logo no começo. Foi estabelecido desde o princípio. Está lá em Gênesis 1, 26. E a palavra de Deus diz, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Amém, irmãos? Então veja, a multiplicação, às vezes você fica pensando que quando você ora pela multiplicação dos seus recursos, quando você ora pela multiplicação da sua família, quando você ora pela multiplicação da igreja, da sua célula, quando você ora pela multiplicação da sua empresa, você pensa, é algo que eu quero, estou pedindo para Deus, mas esse é um equívoco. Deus quis antes de você. E eu entendo que se você concorda com a vontade de Deus, é melhor do que você levar Deus para concordar com a sua. Quem entende isso? Fazer a vontade de Deus é melhor. E por vezes nós nos pegamos achando que nós
estamos lutando para multiplicar, estamos pedindo a Deus para que Ele nos abençoe em qualquer área da nossa vida com multiplicação. Mas eu vim aqui para te dizer que Deus quer antes de você. Fala para quem está do teu lado, Deus quer mais do que você a multiplicação, irmão. Por que, pastor, que Ele quer mais do que eu a multiplicação? Porque, os irmãos podem colocar Gênesis 1:26, deixa eu te dizer algo sobre o Criador. Todo Criador determina o propósito da criação, amém? Quem fez esse microfone, ele não fez esse microfone para ser uma arma, ainda que se eu ficar bravo, eu posso tacar na cabeça de alguém esse microfone. Ele vira uma arma, mas o propósito não foi esse. O propósito foi captar a voz aqui para sair audível ali para mais pessoas. Então veja, quem criou o microfone determinou o propósito da sua criação. Quem te criou? Você é criatura ou é o Criador? Diga, eu sou criatura. Quem determinou o propósito não foi você, foi Deus. E sabe o que Deus determinou? Deus determinou que multiplicação é bênção, porque aparece junto. Façamos o homem, é o 28, 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Então perceba que a bênção é a multiplicação. Multiplicação é a bênção de Deus. Diga comigo, multiplicação é bênção de Deus. Tudo que Deus criou para multiplicar. Não sei se você sabe, você é uma multiplicação contínua. Todo dia você multiplica. São as suas células, bilhões delas. Você é composto por bilhões de células que morrem, nascem e se multiplicam o tempo inteiro. Você só existe por conta disso. Mas não é só você. Toda a criação tem um propósito. E toda a criação viva, que tem vida e é saudável, cresce, multiplica, porque Deus estabeleceu. Até mato cresce, quando está chovendo lá, e a gente está com um terreno grande lá, e é luta para manter. Por quê? Porque chove, toda hora cresce mato, você não quer que cresça. 6 mil reais eles cobram só para limpar o terreno nosso. E aí fala, não, você tem que gastar mais dinheiro, daqui a pouco vai mais dinheiro para limpar, porque até mato multiplica, porque Deus definiu que é assim. Você consegue entender isso? Então para de achar que você tem que convencer a Deus a operar multiplicação na sua vida. Na verdade você tem que se convencer a si. Deus já sabe, Deus já quer. E faz muito tempo que Ele já estabeleceu, desde o princípio. E mais, eu vim aqui para te dizer que Ele não só estabeleceu, como Ele estabeleceu como bênção. A bênção é a multiplicação. Fala para o irmão que está do seu lado aí, a bênção é a multiplicação. Aparecem juntos. Então, o que isso mostra? Que a multiplicação é parte do propósito original de Deus. E ontem eu estava ministrando lá na igreja e eu disse para os irmãos, até quando vocês vão pensar diferente de Deus? Pensar diferente de Deus não é bom, dá errado na vida. Melhor coisa que você tem para fazer é pensar alinhado com a palavra de Deus. E pensar alinhado com a palavra de Deus é pensar que tudo que Deus tem na sua vida, da parte dele, é para se multiplicar. Você crê assim? Só de você crer assim, já boas expectativas vêm sobre a sua vida. E se tem uma coisa boa, é viver esperando o bem. É bom viver com boas expectativas, sim ou não? Eu me lembro quando eu era criança e meu pai era contador de uma grande empresa, uma firma lá em São Paulo, e era uma firma muito grande, ele tinha acho que uns 20 ou 30 mil empregados, funcionários, e essa firma tinha uma colônia de férias, que não era fácil de conseguir vaga, mas como meu pai era contador, ele tinha acesso ali, ele sempre conseguia, entrava lá no sorteio, tinha um sorteio para conseguir vagas, e aí ele vinha com a notícia para casa. E eu era daqueles meninos que
não sei, dia de prova, estudar para mim era uma tribulação muito grande. Eu não gostava de estudar, diferente das minhas irmãs. E aí, chegava a época de prova, então aí a opressão era maior ainda, parecia que era um demônio que vinha para me oprimir com, assim, expectativa de prova e essas coisas. E aquela semana ruim, mas eu me lembro do meu pai chegando com a notícia: está marcadas as nossas férias. Colônia de férias, a minha vida mudava. A prova não tinha chegado ainda, mas a expectativa já ficava boa. Vixe, eu vou passar essa semana vai passar. E logo nós estaremos na praia, era Caraguatatuba o nome da praia, que a gente ia lá em São Paulo. E aí, uma alegria que eu vivia, e até hoje eu lembro disso. Mas a gente cresce, e às vezes a gente deixa de valorizar boas expectativas. Nunca coadune com tristeza na sua vida. E como o pastor Rafael pregou aqui agora, tenha boas expectativas de coisas grandes em Deus todos os dias. Deus é um bom Deus. Amém? Você tem convicção 100% que Deus é bom? Um bom Deus faz as coisas para multiplicar. Ele cria assim. Deus é bom. E não é uma opinião minha e sua com base no que nós vimos ou que nós experimentamos. Não é uma opinião sua com base na sua experiência simplesmente, ainda que você tenha experiências boas. Deus encarnou no ventre da Virgem Maria, cresceu entre nós, e Ele, que é a exata expressão do Pai, Jesus Cristo, disse: Deus é bom. Disse ou não disse? Ele não disse só que Deus é bom, não. Ele diz mais, ele diz: não tem ninguém bom, só Deus é bom. E você está achando que você é bom? Você acha que a sua esposa é boa, e é bom achar mesmo. Seus filhos são bons, mas Jesus diz que não. Jesus diz que só tem um bom. Falou ou não falou, irmãos? Não vou nem precisar abrir a Bíblia aqui, que você já conhece. Deus é bom, porque o próprio Deus encarnado veio e anunciou. Ele falou: só tem um bom. Você tem essa convicção? A minha convicção não é só com base nas bondades de Deus na minha vida, é porque eu acredito em Jesus. E Jesus disse que Ele é bom, então para mim Deus é bom. Mas tem outra coisa que Jesus disse a respeito do Pai também. Ele disse que Ele te ama. Porque Deus, conversando com Nicodemos, Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, tanto que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Paulo diz claramente: Deus prova o seu próprio amor para conosco. Foi Paulo que falou isso? Não estou lembrando agora. Foi o apóstolo Paulo. Pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus é bom e Deus te ama. Quem concorda, diga amém. Não foi pela sua experiência, foi só, vamos dizer que zero de bondade ainda tem acontecido na sua vida. Não tem ainda, você está zerado. Começou a sua vida agora. Você já pode começar com duas ótimas expectativas se crer naquilo que Cristo diz: Deus é bom e Ele te ama. E está implícito: Deus tem muito poder. Quem concorda? É o ente mais poderoso do universo, é Deus. Então, o ente mais poderoso do universo é bom e te ama. Como é que você vai viver expectativa ruim? Percebe? A maneira de você viver é como Jesus disse: tenha aflição, mas tenha bom ânimo. Diga para quem está do teu lado: o jeito de viver em Cristo é animado, irmão. É animado, animado. Desanimado não é o jeito de alguém que nasceu de novo viver. Não se é consciente dessas três coisas que eu te falei. O ente mais poderoso do universo é bom e te ama. E tem bons pensamentos a seu respeito, amém? E quando criou, Ele disse: seja abençoado. E a bênção é multiplicação. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplique-se e enche a terra. Aí daí você pode dizer: pastor, mas aí é específico, você está torcendo a palavra, porque ali era uma multiplicação de pessoas, era a humanidade que era para encher a terra, ela era literal. Claro que era isso, mas mostra o propósito do Criador.
E não sei se você já ouviu falar sobre os 3 começos. Os 3 começos é uma pregação completa, não vou pregar ela aqui para você hoje, mas é Deus começando em Adão, Noé e Abraão. Os 3 começos mostram que o propósito de Deus não muda. Então, depois que o homem pecou, e você conhece a história, os homens se desviaram, e Deus viu que era mau o intento do coração do homem, decidiu destruir todo mundo. Mas aí Deus olha para Noé, e a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Noé era um homem justo entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Aí Deus, você conhece a história da arca, Deus salva a família de Noé, condena toda a humanidade, Noé desce da arca, faz um altar diante do Senhor, e o que Deus diz para ele? Exatamente o que ele disse para Adão: multiplique-se, encha a terra. Por quê? Diga, o propósito não muda. Os homens mudam, mas o propósito do Criador permanece. Multiplicação, porque na multiplicação a bênção de Deus. Você está concordando que na multiplicação a bênção de Deus? Saiba que à medida que você vai concordando no seu espírito, você vai concordando com a multiplicação em várias áreas que Deus tem para a sua vida. A multiplicação de bênção no seu casamento, a multiplicação dos projetos na vida dos seus filhos, a multiplicação dos projetos profissionais, financeiros seus, a multiplicação de Deus para todas as áreas da sua vida. A multiplicação da sua célula, a multiplicação da vida de Deus. Então, veja, é muito importante que você entenda. Aí Noé, aconteceu basicamente a mesma coisa, muito parecido. O homem se desvia e homens nascem que não são tão quanto Noé, não andam tanto com Deus, não são como realmente Deus gostaria que assim fosse, mas Deus não perdeu o propósito. E aí ele encontra Abraão, e ele diz para Abraão, mudou pouquinha coisa, mas olha o que ele diz para Abraão: te abençoarei, engrandecerei o teu nome, de ti farei uma grande nação. Olha Deus aí querendo de novo abençoar e multiplicar. Está enxergando? Amém, irmão? E aí ele diz, Abraão, ele vai mais longe, ele diz assim: você vai ser abençoado, mas também vai abençoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, aí você diz, pastor, mas ainda continua sendo uma multiplicação natural. Sim, a Bíblia diz que em Adão nós fomos feitos alma vivente, mas em Cristo nós somos espírito vivificante, espírito que dá vida. E Jesus continua no mesmo propósito quando ele disse: ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda a criatura, ide fazei discípulos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Ide fazei discípulos, ensine. O que ele está dizendo? Multiplique a vida que tem em você. A vida que você recebeu, você multiplica, porque lá era alma vivente, mas aqui é espírito que dá vida. Então, eu vim aqui para te dizer que existe muita multiplicação para acontecer na sua vida, em muitas áreas dela. Você precisa se preparar para a multiplicação. Prepare-se, fala para quem está do teu lado, prepare-se para concordar com Deus, irmão. Prepare-se para concordar com Deus. Você não está aqui fazendo um esforço. Você aqui não está fazendo um esforço para estabelecer algo do seu coração, da sua vontade, e aí então começar a orar pedindo para Deus. É o contrário. Você está aqui para compreender os desígnios e os propósitos de Deus. E o propósito de Deus é a sua multiplicação. Não sei se você sabe, mas tudo no mundo está em movimento. Como eu já disse, a criação prova isso. A terra se movimenta. Esses dias eu estava vendo, eu fiquei espantado, porque a terra, sabe quantos quilômetros por hora que ela gira em torno do Sol? 107 mil. 107 mil quilômetros por hora é a velocidade que a Terra está girando. Você parece que está parado, né? Por causa da atmosfera. Então você faz parte de um mundo que Deus criou, que está tudo assim, ó. 107 mil.
Um avião para ir daqui lá para Portugal demora 10 horas. Se a gente for na velocidade que a Terra está, chega em 4 minutos. E você pensa, está tudo parado. Não, o seu Deus não é um Deus da inércia. O seu Deus é um Deus do movimento. Ele criou todas as coisas assim. O planeta, a galáxia, o universo gira. É tudo vivo, é tudo movimento. Tudo está em movimento e constante crescimento, expansão. E esse é o nosso Deus. E a Bíblia diz que tudo foi feito nele. O universo está nele. Ele contém todas as coisas. Ele é maior do que todas as coisas. Então, quando você cantar "Quão grande é o meu Deus", você fica imaginando que você nem sabe o quão grande ele é. Pode cantar à vontade, mas o seu Deus é muito grande, irmão. Isso só me empolga, porque um Deus muito grande, que é bom, que me ama e me criou para multiplicar, é só alegria daqui para frente. É só boa expectativa. E eu acordo do jeito que Jesus falou. Não estou ignorando o problema, mas eu sei que no meio da aflição, eu tenho bom ânimo, eu vivo animado. Eu vivo com meu coração cheio de boas expectativas na bondade e no poder de Deus. Porque a Bíblia também diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu me lembro que quando eu era criança, meu pai tinha uma amiga, meus pais tinham uma pessoa que era profeta, muito usada por Deus, e aí profetizava várias vezes na nossa vida, e eu me lembro de uma vez ela profetizar sobre a minha vida e minhas irmãs, e eu lembro de uma frase que Deus falou na boca dela, que eu nunca mais esqueci. E ele diz assim: pequenino, se você soubesse o que eu tenho para fazer através de você. Sabe o que aquilo fez comigo? Gerou uma expectativa. E todas as vezes que algo acontece que está diante de mim, eu lembro: se você soubesse. E eu não penso no que já aconteceu, eu sempre penso no que ainda vai acontecer. Meu Deus é grande, Ele diz que Ele tem coisas grandes para fazer através de mim. Por isso eu trabalho, eu vivo com uma boa expectativa. Eu acordo todos os dias esperando o bem de Deus, e é dessa maneira que você deve acordar. Deus é bom e Ele te criou para multiplicar. Você crê assim? Amém, irmão? Então, ter boas expectativas em Deus e concordar com a multiplicação uma coisa sábia, é uma coisa inteligente. Mas tem gente que é pequeno, tem gente que é natural, tem gente que é ensimesmado e é egoísta. Ele vive em torno do próprio umbigo. E aí, aquilo que foi criado para expandir, não cumpre o seu propósito. Ele está sempre voltado a si, sempre com freio de mão puxado, sempre achando que não dá, com muitos medos. Deus nem que te criou para ter medo, o medo veio com pecado. Abra mão dos seus medos e creia que o Deus poderoso quer te dar todas as coisas. E eu não tenho dúvida que já tem gente aqui que já perdeu muita oportunidade por medo. Medo que vem. Será que vai dar certo? Será que é isso? Será que eu vou? Será que eu posso? Eu e você podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu quero profetizar sobre essa igreja. Vocês terão uma visão ampliada e alargada a cada dia. Mas não simplesmente pela obra. A obra que Deus tem para fazer aqui realmente é grande. A igreja realmente se tornará uma mega igreja aqui em Brasília. Eu não tenho dúvida disso. Mas a obra primeiro é em você. Primeiro Ele opera em você para depois fazer através de você. Porque ninguém dá o que não tem. Se você não tem, como você dará? Então veja, creia que há uma grande multiplicação vindo sobre a sua vida. Pastor, eu já sou velho demais para isso, eu já passei da idade. Não passou, você ainda não morreu, está respirando. Deus tem algo para fazer através da sua vida. Porque o propósito é dele, é ele que faz, ele é que quer, não é nem você que quer. Então,
essa abnegação, esse serviço, essa disposição de servir ao próximo, essa disposição de fluir a vida de Deus, é algo que precisa ser claro para você, ter no seu coração. Eu lembro de um pastor falar, nunca esqueci, ele disse uma frase muito poderosa: quem pensa nos outros, pensa como Deus. Então pare de pensar em si, porque existem igrejas que se tornaram comunidades terapêuticas, olhando para si, pelas suas dificuldades, para os seus traumas, as suas tristezas, e um cuidando do outro e achando que isso é uma igreja. Não, isso é uma comunidade terapêutica. A igreja é aquela que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sabe onde é que a igreja está? Na porta do inferno. Mas tem gente na igreja que está: Senhor, me livra do diabo, Senhor, me livra do ataque do maligno. Pastor, o maligno não ataca? Ataca, mas a sugestão é que a igreja ataca mais. É porque quem está na porta de quem? Nós mesmos. Estamos metendo o pé na porta do inferno para tirar a gente de lá. E a gente faz isso toda semana lá em Cuiabá. Toda semana tem batismo, é gente saindo do inferno, a Bíblia diz, sendo transportada do império das trevas e sendo levada para o reino do Filho do seu amor. E o diabo está preocupado com a gente. Por quê? Porque a gente não sai da porta do inferno. Então fala para o irmão que está do seu lado: vai para a porta do inferno, irmão. Pastor, eu pensei que você vinha aqui para falar para a gente ficar numa boa. Não, a vida do crente é interessante. E ela acontece na porta do inferno, arrancando gente de lá. É dinâmica, é poderosa, tem propósito, porque ela foi criada para multiplicar. Então você vê o propósito continuando, e você vê o propósito em Cristo, e Cristo colocando esse propósito claramente, porque Ele quer multiplicar vida de Deus em você e através de você, amém? Há uma vida de Deus para se multiplicar em você. E não existe coisa mais valiosa no mundo do que a vida de Deus em você. Não é a respeito do lugar. Não é a respeito de ambiente ou de condições financeiras, de posses. A vida é a respeito do que você tem dentro. Sabe por quê? Porque você pode estar no melhor lugar do mundo, se você está mal dentro, você estará mal em qualquer lugar do mundo. É verdade ou não é? Se fosse o contrário, não haveria depressão nos lugares ricos, não haveria depressão na Dinamarca, na Noruega, ninguém sofreria lá. Mas não é verdade isso. Por quê? Porque o bem que vem de Deus e a riqueza divina da multiplicação começa dentro de você. Começa no seu espírito, porque você é canal desobstruído de Deus e as virtudes divinas vêm sobre você pelo Espírito Santo. Então eu quero mostrar para você hoje que Deus tem algo para multiplicar. Mas sabe o que Ele multiplica? Diga: Deus multiplica vida. Não existe nada mais poderoso do que vida. Ter vida é o importante. Conhecer a vida é importante. E qual é a vida que você tem? É a vida de Deus. A multiplicação é sobre isso. É sobre vida de Deus. Eu sei que vida, no original do português, vida é muito simples. O português é muito mais simples do que o grego. Mas no grego, vida são 3 palavras diferentes. É zoe, é pneuma e é bios. Corpo, alma e espírito. Então Deus tem multiplicação para todas essas áreas. Mas a vida que vem de Deus, que só aqueles que nasceram têm, é a vida zoe. E sabe o que é vida zoe? Vida de Deus. A mesma que vida eterna. Vida eterna. Zoe aionios. Veja. Vida eterna. O que é a vida eterna, pastor? Para alguns é só lá para frente. Vai acontecer algum dia, quando eu for, e aí não vai acabar mais. É só uma vida que não acaba. Mas isso é verdade, mas é muito pouco. A vida eterna é muito mais do que isso. Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti,
o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém, irmão? Sabe quando começou a vida eterna para você? O dia que você nasceu de novo. Quantos aqui já nasceram de novo? Digam amém. Então fala para o irmão que está do seu lado, sua vida eterna já começou, irmão. Você que às vezes está desapercebido, não está desfrutando dela. Eu vim aqui para te dizer que o desfrute da vida vai aumentar em você. E você vai desfrutar cada vez mais dessa vida. Qual é o desfrute da vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Então veja, conhecer a Deus é multiplicar vida em você. Esse é o princípio da multiplicação. Então, não fique pensando em multiplicar muitas coisas ao seu redor se ainda não está sendo multiplicada vida em você. O equívoco de muitos crentes é achar que a vida de Deus é estanque. Nasci de novo, recebi, é só isso mesmo que eu tinha para receber. Não, você recebeu o Espírito, mas Paulo diz, enchei-vos do Espírito. É uma constante na sua vida, amém? Você tem, o Espírito não veio pela metade, o Espírito Santo de Deus te salvou completamente, e você é 100% salvo, não tem ninguém que tem 90% dos pecados perdoados, ou você está em Adão, não tem nenhum deles perdoados, ou você está em Cristo e todos estão perdoados. Todos aqui estão em Cristo, amém, irmãos? Todos os seus pecados estão perdoados, glória a Deus, o Espírito de Deus habita em você, mas ser cheio, ter a vida eterna e desfrutar dela, é a multiplicação das virtudes divinas na sua vida. E isso é na prática. Na próxima, eu vou pregar de novo à noite, na próxima pregação à noite, eu quero começar a falar para você sobre a prática da multiplicação de Deus na sua alma. Porque eu tenho percebido que os irmãos ouvem a palavra, os irmãos entendem a palavra, mas têm dificuldade de aplicar. Aí, na segunda-feira, ele fala assim, como é que eu ponho isso aqui em prática na minha vida? Então, eu tenho me esforçado para aplicar a palavra. E você precisa crescer na multiplicação das virtudes. Quais são as virtudes? Começa pelo fruto. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Veja, contra essas coisas não há lei. Isso é graça de Deus, é vida de Deus, e você conhece a Deus, e isso se multiplica na minha vida e na sua vida. Já pensou quanto amor? Quantos aqui já tem bastante amor? Digam amém. Pode multiplicar. Pastor, amo demais a minha esposa. Pode, mas dá para amar mais do que você ama. Pastor, amo demais o meu marido, mas dá para amar mais. E, pastor, amo quase nada, pois agora você vai amar um pouquinho mais. Pensei que era príncipe e casei com sapo. Vai beijando que vai virar príncipe uma hora. Tenha bom ânimo. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não é assim que a gente canta? Então veja, a multiplicação, só de pensar que todas as virtudes divinas podem se multiplicar na minha vida, eu já fico animado. Eu já quero. Quantos querem comigo? Amém. Eu quero. Paz. Ah, pastor, eu já vivo em paz. Eu também vivo em paz, mas eu quero. Dá para ter mais paz do que eu tenho? Porque tem algum momento que a paz quer ir embora. Principalmente quando chega o boleto e o dinheiro não está na conta. Eita! A paz quer ir embora rápido, aí você tem que lembrar, não, cadê a paz? Traz a paz, Senhor. Essa é a hora que Deus tem que multiplicar a sua paz. Tem o domínio próprio, é outra virtude boa. E quando o seu marido chega daquele jeito que você queria apertar o pescoço dele, essa é a hora do domínio próprio multiplicar. O que é isso? Virtude de Deus salvando o seu casamento, salvando o seu dia, deixando o seu dia bom. Seu dia azedou, ficou ruim porque você brigou com seu marido logo cedo. O ambiente ficou ruim, os meninos ficaram mal, o ambiente não é legal. Veja, mas se tem vida multiplicando, isso você é salvo do ambiente ruim na sua casa. Ah, pastor, não é possível não, a vida não é perfeita. Não, mas o seu Deus é, e Ele quer multiplicar coisas boas sobre você. Você crê nisso, amém? 30
anos que eu sou casado. Meu casamento é bom, vou dizer para você, é muito bom meu casamento, mas pode melhorar. O seu pode também, Rafael? Pode melhorar. Você tem que fazer academia, porque sua esposa, vou te contar, meu irmão. A mulher dele foi lá em Cuiabá, mas fez um sucesso, estimulou todos. Eu estava esses dias num churrasco, os irmãos falando, pastor, todo mundo aqui agora entrou para a academia. É mesmo? Quem que foi? O que aconteceu? Pastora Fabiana passou aí, inspirou todos os homens. Falei, nossa, está sendo inspiração, que ela pega o microfone assim, a moçada viu o braço e era um falando para o outro, você não tem aquele músculo lá que ela tem, ó. Imagina o marido. Por isso que ele anda só cobertinho assim, ó, rapaz. Vida de Deus fluindo em você faz de você alguém feliz. Deus te chamou para ser feliz. Há uma multiplicação de Deus para a sua vida e ela acontece na alegria. Alegria, alegria. Alegria é o que Deus tem para a sua vida. Sabe por quê? Porque a alegria também é uma das virtudes. Mas tem gente que acha que a alegria é só se der, é ou não é? Tem gente que pensa que a alegria é um adereço da vida. É assim, ó, estou feliz, mas é pelas circunstâncias. Mas a alegria divina não é essa. A alegria de Deus é apesar das circunstâncias. É verdade que há muitas alegrias no mundo, e há algumas boas, como comprar um carro novo dá uma alegria, dá ou não dá? Cheirinho de carro novo é bom. Mas passa aquele cheiro, você acredita? E aí o carro novo que você comprou, daqui a pouco não é mais novo. Quando você vai vender, a pessoa fala, modelo antigo, né? Está valendo menos. Já foi. E aí você fica às vezes pensando que alegria é sobre essas coisas. Não é. Alegria é aquela que você já tem dentro de você e é suprida pelo Espírito Santo, uma virtude que vem de Deus dentro de você. É aquele acordar de manhã e está tão cheio, e você olha para o lado e diz assim, por que mesmo que eu estou feliz? Você não encontra motivo, aí você lembra, é que a alegria de Deus mora em mim. Não é um motivo exterior. Pastor, você parece estar falando de algo que não é muito prático de viver. É por isso que eu digo para você, nós temos que aprender a aplicar o conhecimento da vida eterna. Tudo isso que eu estou falando para você, sabe o que é? Vida eterna acontecendo hoje na sua vida. Quantos querem viver intensamente a vida eterna que já começou? E uma das partes de vida eterna, deixa eu ver meu horário aqui. Esse aqui é contagem regressiva, né? Bom aqui, isso aqui é a joia. Bom demais. Uma das coisas mais poderosas que existem na vida é gerar outra vida. Quantos aqui têm filhos? Ninguém nem se imagina sem o filho, depois que ele nasce. É verdade ou não é? Você não consegue nem imaginar a sua vida sem ele. Por mais que as circunstâncias sejam difíceis, por mais que o menino não está obedecendo o tanto que deveria, não é? Veja, eu me lembro que eu tenho 3 filhos, eu não me lembro que eu tenho 3 filhos, eu vou contar um negócio, é claro que eu me lembro que eu tenho 3 filhos. Eu me lembro que meus filhos eram pequenos e hoje a Caroline tem 26, vai fazer 27 anos, é uma psicóloga muito abençoada, mulher de Deus, casada com um obreiro que está se tornando pastor. O meu outro, o João Pedro, tem 24, vai fazer 25, e ele se formou, mora nos Estados Unidos também, a esposa dele fazendo medicina lá nos Estados Unidos, e gente de Deus, está lá envolvido com a igreja. E um outro de João Marcos, de 14 anos, vai fazer 14, meu parceiro de jogar tênis. Meus filhos são uma alegria. Alegria nessa terra aqui é filho, é ou não é? Mas Paulo já falava para os filhos espirituais, Paulo dizia assim, quem é a minha alegria? Quem é a minha coroa? Vocês são a minha alegria, a minha coroa. Alegria de pastor é quem a gente gera, é ou não é? Alegria de líder de célula é quem você gera em Deus, isso é uma alegria. E eu me lembro dos meus filhos quando eles eram pequenos, os 2 mais velhos, há muito tempo atrás era um dia dos pais. E aí um dia eles vieram, café da manhã na cama, e me fizeram uma surpresa.
E aí o João Pedro era tão pequenininho que ele nem falava direito. Ele falava: papai, come a maçã. Eu que coloquei a maçã aqui. Ela queria que eu mordesse a maçã. Ele falou: coloquei ali, ele tem que comer a maçã. Aí a Carolina era um pouquinho mais velha, falou: papai, o ovinho mexido foi eu que fiz. Eu nunca mais esqueci. Por que eu nunca mais esqueci esse café da manhã? Porque eu ficava segurando o choro toda vez. Que se eu chorasse, os meninos não entenderam. Eu estou pensando que meu pai está feliz, está chorando. Criança não entende essas coisas. Mas eu comi aquele café da manhã engasgado, segurando o choro. E eu vou dizer, sabe por quê? Porque não é porque eles tinham feito um maravilhoso café da manhã. Naquela altura eu já vivia pregando por aí, dormia em bons hotéis, cafés da manhã internacional. Já comi muito café da manhã com muito mais qualidade do que aquele, mas não lembro de nenhum. Eu lembro daquele. Porque não era porque o que eles fizeram para mim, era quem eles eram. E aí Jesus vem e fala assim: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará tudo aquilo que vocês pedirem. Amém, irmão? Você crê que Deus é bom e é muito melhor do que eu e você? Muito melhor Pai do que eu e você? Você crê? Então veja, não é a respeito da sua produtividade. Deus primeiro quer saber a respeito de você. Quem você é? Sabe quem você é? Você é filho amado em Cristo Jesus. A primeira pergunta lá no jardim é: onde estás, Adão? É a primeira pergunta do Novo Testamento, do Velho Testamento. Mas sabe qual que é a primeira pergunta do Novo Testamento? Onde está o rei? Essa foi a primeira pergunta. Onde está o rei? Uma pergunta responde a outra. Sabe onde é que você se encontra? Você sabe onde você está quando você encontra o rei. Você está em Cristo. Onde está Adão? Em Cristo. Agora você não é mais alma vivente, você é espírito vivificante. E eu estou falando de você. Você está em Cristo, você é filho amado de Deus. E Deus se alegra com você por quem você é. Você é filho de um pai alegre. Só de pensar sobre a alegria de Deus a meu respeito, eu já fico feliz. Mas a condenação e a acusação do diabo às vezes te tira essa alegria. E aí, sabe o que ela faz? Ofusca a maior riqueza que você tem, e você acha que nem é tão importante multiplicá-la. Mas ninguém, em nenhum lugar do mundo, por mais famoso ou rico que seja financeiramente, tem alguma coisa tão preciosa quanto a vida eterna. É verdade ou não é? Existe alguma coisa mais preciosa que a vida eterna? Vamos pensar. Quem é o cara mais dinheirado hoje do mundo? Elon Musk. É dinheiro demais. Você já viu a comparação que eles estão fazendo do Elon Musk com os outros? E não é nem com a gente não, irmãos. Eles comparam o Elon Musk com os outros bilionários do mundo. Mas ele está longe do segundo lugar. Não sei se você já viu essa estatística. Mas longe demais. É muito longe. Então você compara toda essa riqueza do Elon Musk, que é inimaginável, porque já foi dito que ninguém que pisou na terra já teve tanto dinheiro como esse camarada tem hoje. O que tudo isso vale para ele? Deve ser muita coisa enquanto ele está aqui. Mas basta um sopro, acabou. É o que Deus disse, Jesus na parábola: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? É verdade ou não é? O que é que você tem? Vida eterna. Você tem aquilo que resolve isso. Você tem o que transcende. Você tem a semente da transcendência. Você tem a semente que torna a vida de uma pessoa eternamente ligada a Deus e de lá nunca mais sairá. Você tem o potencial da vida eterna em você, e você foi chamado para gerar isso em outra pessoa. Está entendendo como isso é poderoso?
Na revelação do poder que há em gerar outra pessoa, gerar filhos para Deus deveria ser o número 1 da sua lista, de todas as coisas que você faz na vida. Porque com certeza, eu tenho certeza que você faz muitas coisas importantes na sua vida. E são boas. Continue fazendo e continue crendo que Deus vai multiplicar todas elas. Amém? Mas tem uma que é a primeira. E a principal é vida. Vida eterna. Diga comigo, eu fui chamado para multiplicar vida eterna. Amém, irmão? Deus já te deu esse poder. Isso já está em você. E a semente, a Bíblia diz que é a palavra. Não é um negócio sensacional? É um sentado ouvindo e o outro falando. E o negócio acontece. Você prega a palavra, o Espírito de Deus toca, ele nasce de novo e vai ter a vida eterna. É fantástico. Ele pode falar bem, ser um erudito, ou ele pode falar mal, falar nós vem, nós vai, o poder flui da mesma maneira e a vida acontece do mesmo jeito, porque é poder de Deus para aquele que crê. Amém, irmão? Então, veja, por que alguém abriria mão disso? Em sã consciência, ninguém. Só abrem mão disso porque não enxergam. Está faltando enxergar. Por isso que a vida eterna é essa, que conheçam a ti. Veja, a vida eterna não é que façam alguma coisa. A vida eterna é que conhecer e enxergar. É ou não é? Por isso nós somos transformados como contemplamos o Senhor. Os irmãos estão compreendendo? Amém, irmão? Deus está chamando você para dar muito fruto. Você vai gerar muitas pessoas para o Senhor. E isso não é pouco. Ter filhos aqui na terra é sensacional, espetacular, é uma grande bênção. Mas, mais do que isso, é você ter a convicção de ter a mesma bênção de Abraão. E eu quero dizer, em ti serão benditas muitas famílias do Distrito Federal. Em ti serão benditas muitas famílias do entorno. Muitas famílias do plano piloto serão benditas em ti. Porque a partir de você, vida vai fluir. E a vida fluindo vai gerar outro, que vai gerar outro, que vai gerar outro. Porque a multiplicação, a principal delas é a multiplicação da vida. Você crê nisso? Fala aí para o teu irmão, vai multiplicar muita vida a partir de você. É muita vida de Deus que haverá paz, haverá alegria. Como eu disse, eu vou falar depois, aplicar esses atributos. Mas veja, conhecer ao Senhor enriquece a sua vida. Por quê? Porque a sua vida eterna acontece em você na medida que você conhece. E nenhum de nós conhece totalmente, quem concorda? Por isso está escrito, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, eu já conheço a Deus, mas tem muito mais para me conhecer. E isso também me motiva, não me cansa. Sabe por quê? Porque a parte que eu já conheço é boa, já imaginou a que eu não conheço. É ou não é? Está empolgado para conhecer a Deus junto comigo? Amém, irmão? Então a nossa vida está só para melhor daqui para frente. Se tem uma música boa da gente cantar, e eu sempre gosto, Hermes, é aquela, o melhor de Deus ainda está por vir. E um irmão, boca aberta, esse dia chegou para mim e falou assim, esse melhor nunca chega não, pastor? Eu falei, chega miserável, mas é que chega e depois vem mais ainda melhor, e mais melhor, depois fica melhor ainda tem mais melhor. Melhor, não existe mais melhor, né? Melhor de bom. Lá em Cuiabá tem melhor de bom. Minas é muito mais melhor de bom. É esse aí. Podia inserir na música. O melhor de Deus, diga o melhor de Deus, ainda está por vir. Você crê nisso, amém, irmão? Então veja, você é feliz de graça, só pela sua fé. Não paguei nem um boleto seu, é ou não é? Vou te avisar, você vai voltar para lá, o boleto vai estar na gaveta, não vai estar pago ainda, fica tranquilo com isso. Mas você por dentro já está melhor, só de pensar isso.
Aí alguém diz assim, pastor, mas eu não vou estar me iludindo demais? Bom, se você colocar a sua expectativa em homens, é capaz de você se frustrar. Em Deus nunca se frustra, amém? Mas vamos dizer que você nem sabe o que vai acontecer para frente. Tirando o que vai se cumprir ou não, vamos dizer que nós não sabemos se vai se cumprir. Até chegar lá, melhor é chegar otimista ou pessimista? Otimista. Vai que eu chego lá e não aconteceu, mas pelo menos vivi otimista. É, não é? Vivi bem o tempo inteiro. Agora o pessimista vive mal demais. Mas quem realmente é pessimista? É só quem, não é que ele quer. Não é que ele quer ser pessimista. É só que ele não está enxergando. Graças a Deus, porque quem está falando? Então, se vem uma irmã que eu sei, que é uma irmã simples. Ela trabalha lá de faxineira. Ela faz diária na casa das pessoas. E ela diz para mim, pastor, Deus tocou no meu coração e eu vou dar uma grande oferta esse mês. O que eu vou falar? Glória a Deus, aleluia, irmão. Eu sei mais ou menos o tamanho da oferta dela, sim ou não? Sim, eu sou pastor, eu sei quanto que eu ganho uma diarista. Você também sabe, precisa ficar, não sei, sabe? É daquele tamanho ali. Mas tem irmãos lá na igreja que tem 800 funcionários, plantam soja, tem 3, 4 aviões. Aí esse irmão fala a mesma frase para mim, pastor, Deus falou para mim que esse mês eu vou dar uma grande oferta. O que eu fico pensando? Que é a mesma? Não, é um pouco diferente. Eu não estou falando de oferta com você, eu estou falando que o Deus de toda a terra veio aqui na terra e diz assim, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Já parou para imaginar o tamanho dessa abundância? Deus não economiza em nada. Tem bilhões de planetas que você nem sabe para que serve. Você sabe? Eu não sei. Os astrônomos estão tentando descobrir para que é. Também não sabem, mas tem. Pensa numa abundância, irmão. Esses dias eu vi um falando lá, não me lembro o nome dele, eu gosto de assistir esses vídeos, e ele explicando que o planeta Terra, perto do universo, é menos do que um grão de areia, muito menor do que um grão de areia. E nós estamos aqui, o planeta Terra parece tão grande para nós, ou não é? É esse Deus aí. Tudo isso foi feito dentro dele. Aí ele vira a gente, vem aqui e fala, eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância. E aí você se conforma com o quê? A partir de hoje você não vai ser mais conformado com coisas pequenas na sua vida. E eu não sou daqueles que ficam, você tem que sonhar grande. Não, você tem que sonhar o que você quer sonhar, irmão. Tenha sonhos, mas saiba de uma coisa, o seu Deus é grande. Valia a pena sonhar mais. Não fique como quem é filho de um bilionário pedindo por favor por um marmitex. É estranho. Não é estranho? Se um filho do bilionário chegasse ali, não sei quem é o mais rico aqui. Nem vamos falar, né? Nós estamos em Brasília, nem vamos falar quem que é o mais rico aqui, que pode pegar mal. Chega um filho de um bilionário. Aí entra aqui, pede, pastor, vim aqui pedir um marmitex. O que o Hermes vai falar? Você? Não combina com você pedindo marmitex? Pois é, tem muitos filhos do Deus Altíssimo que tem todo o poder, veio na terra, falou que veio para você ter vida abundante e está reclamando marmitex. A partir de hoje, quero dizer para você, tenha boas expectativas em Deus. Queira frutificar e multiplicar, porque tem muita vida eterna para acontecer em você e a partir de você. E as coisas espirituais, elas não são apartadas das naturais. Nunca pense a sua vida compartimentada. Pastor, eu estou aqui, agora estou falando de coisa de Deus. Religião é coisa divina. Agora, segunda-feira, aí é outra história. Como é que dizem? Matar um leão por dia. A vida é assim, pastor, correndo atrás. É tanta coisa que o pessoal fala. Correndo atrás, irmão, só vou te falar o que está correndo atrás. As bênçãos de Deus é que estão correndo atrás de você. É isso que a Bíblia diz. Você não está correndo atrás de nada, não. É a bênção de Deus que está correndo atrás de você. Esse negócio de matar um leão por dia,
Eu já fico pensando, eu não tenho que matar nada, meu Senhor já me matou, foi todos na cruz do Calvário, já venceu tudo. Eu estou em Cristo, agora eu desfruto da graça e do favor do Senhor. Pastor, você não tem desafio? Não tenho, mas como diz o ditado, eu gosto dele, eu e Deus somos a maioria. E já o nosso irmão querido apóstolo Paulo já dizia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por você, abençoado. Deus é por você. Quem concorda com isso, diga amém. Vai fluir muita vida de você. Tem muita gente que vai para o céu por sua causa. Por minha causa porque você vai pregar. Você vai pregar o amor de Cristo, a glória do Senhor, e o Espírito de Deus vai te usar. E aí as pessoas vão um dia, irmão, eu vou dizer para você, existe algo que eu espero na minha vida. E eu aprendi que tem alegria, sabe, no ministério, Rafael, tem. Nós temos várias alegrias no ministério, mas não é a minha maior alegria multiplicação. Creia, não é a multiplicação das células que é a minha maior alegria. Um dia já vivi muito essa expectativa. Eu me lembro da época que eu e minha esposa íamos dormir depois da célula e fazer a reunião com os irmãos. E a gente, antes de dormir, falava, será que um dia nós vamos pastorear? Nós vamos chegar em 100 células? Nossa! A gente ficava pensando, nossa, vai ser legal demais o dia que a gente chegar em 100. E ansiando por aquilo. Ótimo, nada de errado. Mas um dia a 100 chega. E aí a 100 passa. E aí você vê que foi só uma expectativa boa, algo que se cumpriu. E aí você vai querer mais o quê? Aí depois você quer 200. Aí depois você quer 500. Mas os 500 chegam também, daí você quer 1000. Aí os 1000 chegam também, aí você vai para onde? Eu estou já contando com as 10.000. Mas eu já aprendi que, na verdade, não é a respeito só daquilo que vamos conquistar aqui na terra. Até porque você não vive nem o passado, nem o futuro, você só vive o presente. É a respeito do que Deus vai fluir hoje em você. É a respeito da sua alegria que você tem hoje. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, o apóstolo Paulo falou, alegrai-vos sempre no Senhor. Amém, irmão? Diga alegria para hoje. Fala para quem está do teu lado, não é para amanhã não alegria, irmão, é para hoje. Anime-se hoje na força do Senhor, anime-se hoje no poder do Senhor, anime-se hoje na unção do Espírito, amém, irmão? Acho que eu passei do tempo que travou aqui. Parou. Aqui está falando que eu tenho 14 minutos e 59, mas faz tempo que está o 14. Acho que já passou os 14. Quero concluir dizendo para você, não vou concluir não, que eu vou continuar pregando à noite. Quem vem à noite? Eu quero dizer para você que existe uma alegria em gerar uma vida. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro, amém, irmão? E eu quero declarar que você vai viver essa alegria muitas vezes, porque muita gente vai vir à vida através de você, a vida eterna. E Deus está preparando um desfrute maior da vida eterna todos os dias, para que de você flua rios de água viva. Essa é a promessa do Senhor. Do seu interior fluirão rios de água viva, amém? O rio não serve a si mesmo. Avalie o rio. Ele serve para muitos, para muita coisa diferente. O rio tem variedade de peixes que vivem ali. O rio, por onde passa, vai deixando o verdor, vai suprindo as árvores em volta, vai deixando tudo mais bonito. O rio tira a sede dos animais que vão ali beber do rio, mata a sede das pessoas. O rio, ele nem vive para si mesmo, ele vive para o outro, ele vive para servir. Cada dia mais o Espírito de Deus trará mais revelação sobre você. E você vai ganhar alegria em produzir mais e mais para o Senhor. Produzir vida, a partir de você flui vida. E quanto mais vida flui de você, mais vida você desfruta. Amém, irmão? Eu quero encerrar dizendo para você que existe uma alegria no meu coração. E sabe qual que é a alegria que eu tenho todo dia? Todo dia eu acordo 5:30 da manhã, faço café e vou fazer
devocional, a minha devocional, preparar, porque 7 horas da manhã, horário lá de Cuiabá, eu entro ao vivo, 20 minutos de devocional com os irmãos, todo dia. Faz anos que eu faço isso. E aí as pessoas vêm para mim e falam assim: pastor, não para não, você abençoa tanto a gente. Sabe o que eu digo? Não paro, porque eu sei que eu te abençoo, mas eu sou mais abençoado. Eu sou feliz todo dia de manhã, lá da minha sacada, vendo o sol nascer e dizendo: Deus me ama. Ele tem bons pensamentos sobre mim. E um dia, irmão, vou dizer para você, sabe para que eu trabalho? Para um dia chegar diante dele e ouvir: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, agora será colocado sobre o muito, entra no gozo do teu Senhor. Amém, irmão? Para isso que você trabalha também, creia nisso, enche o seu coração com essa expectativa, fique de pé no seu lugar e agora comece a dizer: Senhor, é assim que eu quero viver. Eu quero viver fazendo valer a pena, eu quero viver todos os meus dias na alegria do Senhor e no desfrute cada vez maior da vida eterna. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Existe uma verdade poderosa que você vai conhecer cada dia mais. E eu quero profetizar sobre você. Sabe o que não vai faltar na sua vida? Não vai faltar alegria na sua vida. Não vai faltar paz na sua vida. Não vai faltar amor na sua casa e no seu casamento. Não vai faltar bênçãos e atributos divinos. Deus tem bons pensamentos para você e para a sua família. Há uma bênção chegando sobre a sua casa e sobre a sua família. E eu recomendo que você gere boas expectativas. Feche os seus olhos agora e comece a encher o seu coração de boas expectativas daquilo que virá. Não coloque a sua mente naquilo que já foi, coloque no que virá, coloque naquilo que a palavra de Deus diz, coloque naquilo que a promessa de Deus diz. Se você tem intimidade com a pessoa que está do seu lado, una-se a ela e comece a orar profetizando sobre ela. Se é sua esposa, se é o seu marido, melhor ainda, então ore por ele, ore pela sua casa, ore pela sua família e declare: Senhor, eu concordo, eu declaro frutificação, eu declaro multiplicação de vida, os atributos divinos sobre a minha casa, os atributos divinos sobre a minha família. Eu concordo com a bênção do Senhor, eu gero boas expectativas no Senhor que tem todo o poder. Enquanto os irmãos louvam com uma canção, você ora, você declara, você profetiza a respeito da sua célula, a respeito da sua vida financeira, profissional. Crie, por isso falei, diz a palavra. Profetiza. Multiplicarei seus filhos como as estrelas dos céus. Multiplicarei os seus dias, multiplicarei sua alegria, multiplicarei seus filhos como as estrelas do céu. Chegou o tempo da colheita, tempo de vitória, tempo de viver muito mais de Deus. As suas bênçãos correrão